Helena tremeu quando ouviu as palavras dele após derramar café quente no terno, que custava mais que seu salário de um ano inteiro. Ela pensou que era o fim da sua vida, que nunca mais conseguiria emprego, que sua mãe doente ficaria sem remédios. Mas aquelas palavras sussurradas no ouvido dela não eram o que ela imaginava. Na verdade, eram o começo de uma história que mudaria tudo para sempre. Helena correu pelas ruas molhadas da manhã, o coração disparado não só pelo esforço físico, mas pelo desespero de chegar ao trabalho. Mais uma vez estava atrasada. O ônibus havia quebrado no meio do caminho, e ela teve que descer 3 pontos antes, correndo sob a garoa fina que insistia em cair sobre a cidade. Seus sapatos faziam barulho no chão molhado enquanto ela se esforçava para não escorregar. Quando finalmente empurrou a porta de vidro do restaurante Le Jardin, o estabelecimento mais requintado da região, já eram 8h20 da manhã. Deveria ter chegado às 8 em ponto. O chefe, Maurício, estava parado atrás do balcão principal com aquela expressão que ela conhecia bem demais. Braços cruzados, maxilar tenso, olhos que perfuravam como agulhas. Helena Silva Santos. Ele pronunciou o nome completo dela como se fosse uma sentença judicial. 3ª vez este mês. Ela ainda tentava recuperar o fôlego, as bochechas vermelhas pelo esforço. Maurício, me desculpa, o ônibus quebrou e eu... Sempre tem uma desculpa, não é? Ele se aproximou, baixando o tom de voz para que os outros funcionários não ouvissem, mas deixando claro o quanto estava irritado. Você acha que trabalho é brincadeira? Acha que posso ficar cobrindo suas falhas toda hora? Helena abaixou a cabeça. Sabia que ele estava certo, mas também sabia que não era por má vontade. Morava longe, dependia de transporte público precário, e às vezes a vida simplesmente conspirava contra ela. Não vai acontecer de novo. Não mesmo, Maurício respondeu seco. Porque hoje você vai provar que merece continuar aqui. Mesa 12, cliente VIP, 0 erro permitido. O sangue de Helena gelou. Mesa 12 era a mesa mais importante do restaurante, reservada sempre para pessoas influentes, políticos, empresários. Pessoas que podiam destruir a reputação do lugar com uma única reclamação. Normalmente, apenas as garçonetes mais experientes atendiam aquela mesa. Maurício, eu nunca atendi a mesa 12, pois hoje vai aprender. E se fizer alguma bobagem, Helena, você sabe o que acontece. Ela sabia. Demissão na hora. E não podia se dar ao luxo de perder esse emprego. Tinha a mãe em casa, Dona Carmen, que dependia dos remédios caros para o coração. Tinha o irmão mais novo, Davi, que ela estava ajudando a pagar a faculdade. Era só ela. Sempre foi só ela. Helena amarrou o avental, prendeu melhor os cabelos cacheados e respirou fundo. Conseguiria. Tinha que conseguir. O homem chegou pontualmente ao meio-dia. Helena estava organizando as mesas do salão quando ouviu Maurício mudar completamente o tom de voz, ficando obsequioso e sorridente. Senhor Rodrigo, que honra tê-lo aqui novamente. Ela se virou discretamente para ver quem era. O homem tinha uns 30 e poucos anos, porte elegante, uma presença que chamava a atenção mesmo sem ele tentar. Usava um terno que ela sabia custar uma fortuna só de olhar, cabelos castanhos bem penteados, expressão séria, mas não arrogante. Havia algo nele que irradiava poder e autoridade, mas também uma tristeza profunda que ele tentava esconder. Boa tarde, Maurício. Ele cumprimentou com voz grave e controlada. A mesa de sempre, por favor. Claro, claro. Helena vai atendê-lo hoje. Nossa melhor profissional. Helena sentiu o estômago revirar. Maurício estava mentindo descaradamente. Ela não era nem de longe a melhor profissional ali. Era a que mais fazia besteira, a que mais chegava atrasada, a que mais recebia bronca. O homem, Sr. Rodrigo, se dirigiu à mesa 12 com passos firmes. Helena o seguiu, tentando parecer confiante, mas com as pernas bambas. Ele se sentou sem olhar para ela diretamente, pegou o cardápio que estava sobre a mesa. Bom dia, senhor. Meu nome é Helena e vou ser sua garçonete hoje. Ela disse com a voz mais firme que conseguiu. Ele levantou os olhos do cardápio. Por um segundo, seus olhares se cruzaram. Helena sentiu algo estranho, como se ele a estivesse analisando, tentando ler sua alma. Os olhos dele eram castanhos, profundos,
mas havia uma frieza ali que a deixou desconfortável. Café expresso, duplo, e o prato do dia. Perfeito. Alguma preferência na bebida para acompanhar a refeição? Água, sem gás. Curto e grosso. Nada de conversa fiada, nada de simpatia. Helena anotou tudo mentalmente e se dirigiu à cozinha. O coração ainda estava acelerado, mas aos poucos ela foi se acalmando. Talvez não fosse tão difícil assim. Ele parecia ser daqueles clientes que preferiam ficar em paz, sem muito papo. 15 minutos depois, ela voltava com a bandeja. Café expresso duplo fumegando na xícara de porcelana cara, água cristalina no copo de vidro impecável. E o prato do dia. Salmão grelhado com legumes salteados, que cheirava divinamente bem. Helena se aproximou da mesa com cuidado. A bandeja estava mais pesada do que imaginava. O prato de salmão, embora elegante, tinha um peso considerável, e a xícara de café estava cheia até a borda. Com licença, senhor. Ela começou a se inclinar sobre a mesa para servir o café primeiro. Foi quando aconteceu. Um dos pés da cadeira ao lado estava ligeiramente desalinhado, mais para fora do que deveria. Helena não viu. Quando se moveu para contornar a mesa, seu quadril bateu na quina da cadeira. O desequilíbrio foi instantâneo. A bandeja balançou violentamente em suas mãos. Helena tentou desesperadamente recuperar o controle, mas era tarde demais. O café expresso duplo, quente e escuro, voou da xícara direto para o peito do homem. O líquido escaldante atingiu o terno claro dele em cheio, espalhando-se pela camisa social branca, descendo pela gravata cara. O barulho da xícara batendo no pires ecoou pelo restaurante inteiro como um gongo sinistro. O silêncio que se seguiu foi mortal. Todo o restaurante parou. Garçons pararam de andar. Clientes pararam de conversar. Até a música ambiente parecia ter diminuído de volume. Todos os olhares se voltaram para a mesa 12, onde Helena estava paralisada, ainda segurando a bandeja trêmula, vendo a mancha escura se espalhando pelo terno do homem mais intimidador que já havia atendido. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Rodrigo se levantou devagar, muito devagar. Helena viu as manchas de café escorrendo pela roupa cara dele e sentiu que ia desmaiar. O terno provavelmente custava mais do que ela ganhava em um ano inteiro. Mas foi quando ele se levantou completamente que Helena notou algo que a fez tremer ainda mais. O café estava quente, muito quente, e a mão dela, que segurava a xícara na hora do acidente, estava vermelha e começando a latejar de dor. Rodrigo percebeu na mesma hora. Em vez de explodir de raiva como ela esperava, ele fez algo completamente inesperado. Segurou delicadamente a mão dela, afastando os cacos da xícara quebrada que haviam caído sobre a bandeja. "Você se queimou?" ele perguntou, a voz baixa, mas carregada de preocupação genuína. Helena estava em choque. Não conseguia processar o que estava acontecendo. Esperava gritos, esperava humilhação pública, esperava ser expulsa dali na frente de todo mundo. Mas em vez disso, o homem estava segurando sua mão machucada com um cuidado que ela nunca havia experimentado na vida. Os olhos dele, que antes pareciam frios, agora estavam cheios de uma ternura que ela não sabia como interpretar. Por alguns segundos, foi como se o resto do restaurante tivesse desaparecido. Era só eles dois, ela com a mão dele segurando a sua, ambos olhando um nos olhos do outro como se o mundo tivesse parado de girar. "Precisa colocar água fria nisso agora", ele disse suavemente, ainda segurando a mão dela. Foi quando Helena percebeu que ele não estava preocupado com o terno arruinado. Não estava preocupado com o constrangimento, estava preocupado com ela. Maurício apareceu como um furacão, o rosto vermelho de vergonha e raiva. "Senhor Rodrigo, 1000 desculpas, eu vou demitir essa garota na hora, isso é inadmissível." Rodrigo continuava segurando a mão de Helena, mas virou-se para Maurício com uma expressão que fez o chefe do restaurante engolir as próximas palavras. "Maurício", ele disse, a voz baixa, mas com uma autoridade que cortava o ar, "pode nos dar licença por um momento?" "Mas, senhor, por favor." O tom não admitia discussão. Maurício recuou, ainda sem entender o que estava acontecendo. Rodrigo se inclinou bem próximo ao ouvido de Helena. Ela conseguia sentir a respiração dele, o perfume caro misturado com o cheiro de café.
Estava tremendo, não sabia se de medo, de dor na mão ou de algo que não conseguia identificar. E foi quando ele sussurrou as palavras que mudaram tudo. Você tem os olhos mais sinceros que já vi na minha vida. Não tenha medo de mim. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Não era o que esperava ouvir. Não era uma ameaça. Não era raiva. Era carinho, admiração. Ela não conseguia entender. Eu vou cuidar de tudo, ele continuou sussurrando. Confie em mim. Quando ele se afastou, Helena estava com os olhos cheios de lágrimas. Não de dor, não de medo, mas de uma emoção que ela não sabia nomear. Como aquele homem poderoso que tinha todos os motivos para destruí-la podia estar sendo tão gentil? Rodrigo finalmente soltou a mão dela, pegou a carteira do bolso interno do paletó manchado de café e tirou algumas notas. Muito mais do que qualquer refeição custaria. Para cobrir os danos, ele disse para Maurício, que havia se aproximado novamente. E para cuidar da mão da garota, ela precisa de cuidados médicos. Senhor Rodrigo, isso não é necessário. É sim. Ele olhou mais uma vez para Helena, que ainda estava em estado de choque. E Maurício, se eu souber que ela foi demitida por causa disso, você nunca mais me verá aqui. E conhece minha influência nesta cidade. A ameaça velada fez Maurício engolir seco. Ele assentiu rapidamente. Rodrigo pegou o paletó do terno, que estava completamente manchado, e o dobrou sobre o braço. Quando passou por Helena, parou mais uma vez ao lado dela. Helena, ele disse o nome dela pela primeira vez, e a forma como pronunciou fez o coração dela disparar. Nos veremos novamente. Não era uma pergunta, era uma certeza. E saiu do restaurante deixando Helena com mais perguntas do que respostas, com a mão latejando de dor, mas com o coração batendo por motivos que ela não conseguia entender. Maurício olhou para ela com uma expressão confusa. O que foi que ele te disse? Helena limpou as lágrimas que teimavam em escorrer. Não sabia como responder. Também não sabia por que aquelas palavras simples, sobre seus olhos, sobre confiança, haviam mexido tanto com ela. Não sei. Ela respondeu honestamente. Mas acho que minha vida acabou de mudar. E de alguma forma, no fundo do coração, ela sabia que estava certa. Helena ficou parada no meio do restaurante depois que Rodrigo saiu. A mão ainda latejava, mas a confusão no peito era muito maior. As palavras dele ecoavam. Você tem os olhos mais sinceros que já vi na minha vida. O que aquilo significava? Por que um homem poderoso, com o terno arruinado por causa dela, diria algo assim? Maurício se aproximou irritado. Helena, você sabe quem é aquele homem? Senhor Rodrigo. Rodrigo Almeida Santos, dono da maior construtora do estado. Esse homem pode destruir qualquer negócio com um estalar de dedos. Helena sentiu o estômago afundar. Agora entendia o desespero de Maurício. E você derramou café quente no terno que custa mais que meu carro? Maurício continuou. Mas por algum milagre, ele não ficou bravo. Ainda pagou pelos danos e defendeu você. Defendeu? Disse que se eu te demitisse, nunca mais voltaria aqui. Helena, esse homem responde por 30% do movimento VIP deste lugar. As informações chegavam como socos. Rodrigo havia salvado o emprego dela. Mas por quê? Vai cuidar dessa queimadura e volta para o trabalho, Maurício disse. No banheiro, Helena olhou seu reflexo no espelho. Tinha olhos sinceros. Era isso que ele havia dito? O resto do dia passou numa névoa. Helena atendia às mesas no automático, mas sua mente não saía da mesa 12. Ficava revivendo o jeito delicado como ele segurou a mão dela. Nenhum homem jamais havia segurado sua mão daquele jeito. Com cuidado, como se ela fosse algo precioso. Quando chegou em casa, encontrou Dona Carmen na poltrona da sala, tomando o remédio do coração. Oi, mãe. Como está se sentindo? Melhor, filha. E você? Parece diferente. Helena contou sobre o acidente, omitindo quem era Rodrigo. Dona Carmen se preocupou com a queimadura. Helena, você precisa se cuidar mais. Quando foi a última vez que fez algo só para você? A pergunta pegou Helena desprevenida. Havia anos que toda a energia ia para sustentar a casa, pagar os remédios da mãe, ajudar Davi na faculdade. Minha vida está aqui, com vocês. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficava pensando em Rodrigo, nas palavras dele, no jeito que ele havia olhado para ela.
Na manhã seguinte, chegou cedo ao restaurante. Por volta das 10 horas, um homem bem vestido entrou. Helena Santos? Sou eu. Tenho uma encomenda para a senhorita. Ele entregou uma caixa pequena, embrulhada em papel caro, com um cartão. Helena levou para os fundos do restaurante. Dentro havia uma pomada importada para queimaduras e um cartão elegante. Para os olhos mais sinceros que já conheci. Cuide da mão. Ela é muito importante. R.A.S. Helena releu 5 vezes. Ele havia mandado pomada especial para ela. Pomada que custava mais que ela ganhava numa semana. Maurício apareceu. O que é isso? Uma pomada. Para a queimadura. Maurício leu o cartão e ficou confuso. Helena, esse homem está interessado em você. Não seja ridículo. Ele só está sendo educado. Educado? Você acha que um empresário milionário manda pomada importada para qualquer garçonete? Acorda para a vida. 3 dias se passaram sem sinal de Rodrigo. Helena começou a achar que havia fantasiado tudo. Na quinta-feira, Maurício a chamou. Helena, tem alguém querendo falar com você. Rodrigo estava na entrada, menos formal dessa vez. Ainda assim, irradiava aquela presença marcante. Boa tarde. Obrigada pela pomada. Como está a mão? Bem melhor. Ficaram em silêncio se olhando. Helena sentia que ele queria dizer algo importante. Helena, posso conversar com você? Reservadamente? O coração dela disparou. Claro. Aqui não é adequado. Você pode sair um pouco? Maurício fez sinal positivo. Eles saíram e caminharam até uma praça pequena. Helena, preciso te contar algo. Não foi a primeira vez que te vi. Helena sentiu o mundo girar. Como assim? Eu frequento o restaurante há meses, sempre na mesa 12. Sempre reparava em você de longe. Mas você nunca trabalhou naquela sessão antes. Hoje foi a primeira vez que te vi de perto. Em mim? Por quê? Porque você era diferente. Sempre educada, mas nunca bajuladora. Nunca tentou chamar minha atenção. Eu nem sabia quem você era. Exato. Sabe há quanto tempo não converso com alguém que não sabe quanto dinheiro tenho? Helena não soube responder. Quando você derramou o café, vi o desespero nos seus olhos. Você se preocupou comigo antes de pensar no próprio emprego. É claro que me preocupei. O café estava fervendo. Vê? Para você é natural se preocupar com os outros primeiro. Para as pessoas do meu mundo, isso não existe. Aonde quer chegar? Não consigo parar de pensar em você desde aquele dia. As palavras saíram como um soco. Helena ficou sem reação. Sei que parece loucura. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que deve achar que sou mais um ricaço querendo se aproveitar. Eu não pensei isso. Não? Não. Mas não entendo por que se interessaria por alguém como eu. Rodrigo se aproximou. Porque você é exatamente o que procuro há anos. Alguém verdadeiro. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ninguém jamais havia falado dela assim. Helena, aceita jantar comigo? A pergunta a pegou desprevenida. Jantar? Sim. Em algum lugar simples, onde se sinta confortável. Eu... não sei. Por favor. Só uma oportunidade de conversarmos melhor. Por que eu? Por que não uma mulher do seu mundo? A pergunta tocou numa ferida de Rodrigo. Ele desviou o olhar, e Helena viu tristeza profunda. Porque as mulheres do meu mundo se interessam pelo meu dinheiro, não por mim. Como pode ter certeza? Porque já tentei, várias vezes. Sempre terminou com mentiras e interesse financeiro. Helena viu que havia uma mágoa profunda ali. Então aceita? Só um jantar. Se não der certo, nunca mais te incomodo. Helena respirou fundo. Quando foi a última vez que fez algo só para ela? Aceito. O sorriso que se abriu no rosto de Rodrigo foi a coisa mais linda que Helena já tinha visto. Sério? Sério. Amanhã à noite? Conhece a pizzaria Milano? Conheço. 8 horas. 8 horas. Rodrigo estendeu a mão e Helena a aceitou. Quando se tocaram, ela sentiu a mesma eletricidade do dia do acidente. Até amanhã, Helena. Até amanhã. Ele começou a se afastar, mas se virou. Helena, obrigado por me dar essa chance. E foi embora, deixando Helena com o coração disparado. Quando voltou, Maurício a bombardeou com perguntas, mas ela só disse que havia aceito jantar com Rodrigo. O resto do dia passou voando. Helena mal conseguia se concentrar.
pensando no encontro. Em casa, encontrou Davi estudando. Oi, mana. Como foi o dia? Diferente. Helena contou sobre o convite. Davi parou de estudar, preocupado. Helena, tem certeza do que está fazendo? Na verdade, não tenho certeza de nada. Homens ricos não convidam garçonetes para jantar por amor. Você sabe disso. As palavras ecoaram as próprias dúvidas de Helena. Ele parecia sincero. Todos parecem sinceros no início. Vai dar tudo certo, Davi. Espero que sim, mana. Naquela noite, Helena dormiu pensando que sua vida havia tomado um rumo completamente inesperado. Helena chegou à pizzaria Milano 15 minutos antes das 8. Vestia sua única roupa social, uma blusa azul simples e a calça preta do trabalho. No espelho de casa, havia se achado apresentável, mas agora sentia-se completamente fora de lugar. Ele não vai aparecer, sussurrou para si mesma. Mas às 8 em ponto, Rodrigo entrou pela porta. Usava camisa social branca e calça jeans, roupa simples, mas que nele parecia custar uma fortuna. Quando seus olhos se cruzaram, ele sorriu. Aquele sorriso fez o coração de Helena disparar. Desculpe o atraso, ele disse se aproximando, embora estivesse pontual. Você não se atrasou. Eu que cheguei cedo. Rodrigo se sentou e ficaram em silêncio, apenas se olhando. Helena sentia que ele estava nervoso também. Obrigado por ter vindo, ele disse finalmente. Pediram uma pizza marguerita para dividir. Quando ficaram sozinhos, Rodrigo passou a mão pelos cabelos. Helena, por que aceitou jantar comigo? Por que não aceitaria? Porque somos de mundos completamente diferentes. Helena respirou fundo. Aceite porque vi algo que nunca tinha visto antes. O que você viu? Solidão. Vi alguém tão sozinho quanto eu. A resposta atingiu Rodrigo como um tiro. Ele baixou os olhos e Helena percebeu que havia tocado numa ferida profunda. Você está certa. Estou sozinho há muito tempo. Por quê? Rodrigo levantou os olhos e Helena viu uma dor imensa ali. Porque aprendi que as pessoas mentem. Fingem se importar comigo quando só querem o que posso dar. Isso não pode ser verdade para todo mundo. Pode sim. Minha ex-noiva me deixou no altar. Literalmente. Na frente de 200 convidados. Helena sentiu o peito apertar. Meu Deus. Por quê? Porque descobriu que um empresário rival tinha mais dinheiro que eu. Ela subiu no altar, olhou para mim e disse: Desculpa, Rodrigo, mas encontrei alguém melhor. E saiu. Quando isso aconteceu? Há 2 anos. Desde então, toda mulher que se aproxima de mim, eu sei o que quer. Dinheiro, status, segurança, nunca eu. Helena estendeu a mão e tocou a dele. Sinto muito. Por isso, quando te vi naquele dia, fiquei fascinado. Você se preocupou comigo de verdade. A pizza chegou, mas nenhum dos dois parecia com fome. Rodrigo falava sobre livros, filmes, a saudade dos pais que haviam morrido quando ele tinha 25 anos. Foi depois da perda que comecei a trabalhar obsessivamente. Era a única forma de não pensar na dor. E funcionou? Por um tempo. Até perceber que tinha tudo, mas não tinha ninguém. Helena sentia o coração apertando. E sua ex-noiva? Vocês se conheciam há muito tempo? 5 anos. Márcia era filha de um amigo do meu pai. Pensei que me amava pelo que eu era. Mas ela não te amava? Ela amava o que eu representava. Quando descobriu que outro herdeiro tinha fortuna maior que a minha, foi embora sem olhar para trás. Helena ficou em silêncio, processando a dor que ele carregava. Rodrigo, posso te contar algo também? Claro. Minha vida não é glamourosa. Moro numa casinha pequena. Sustento minha mãe que tem problema no coração e meu irmão na faculdade. Não tenho nada para te oferecer além de quem eu sou. E quem você é? Alguém que aprendeu que vale a pena lutar por quem a gente ama. Rodrigo sorriu pela primeira vez. É exatamente isso que eu queria ouvir. Helena contou sobre a infância simples, sobre como assumiu a responsabilidade da família quando o pai os abandonou. Você já quis fazer outra coisa na vida? Queria ser professora, mas quando meu pai foi embora, alguém tinha que trabalhar. E nunca pensou em voltar a estudar? Com que dinheiro? Minha mãe precisa dos remédios, Davi está quase se formando. Não sobra nada para mim. E você não se ressente? Às vezes. Mas quando vejo minha mãe melhorando, quando vejo o brilho no olho do Davi, sei que fiz a escolha certa. Rodrigo ficou olhando para ela.
Você é incrível, sabia disso? Sou uma garçonete de 27 anos que mora com a mãe. Você é uma mulher que sacrificou os próprios sonhos para cuidar de quem ama. Isso é heroísmo. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ninguém jamais havia chamado suas escolhas de heroísmo. Rodrigo, por que me convidou para jantar de verdade? A resposta honesta. Ele hesitou. Porque quando você me olhou naquele dia não vi cálculo. Vi apenas uma pessoa boa se preocupando com outra. E faz tanto tempo que não sinto isso. E agora? Ainda acha que imaginou? Agora sei que você é real. E isso me aterroriza. Por quê? Porque se eu me apaixonar por você e descobrir que também está interessada no meu dinheiro, não vou sobreviver. Márcia me quebrou completamente. E se eu disser que não me importo com seu dinheiro? Todos dizem isso no início. Todos, menos eu. Rodrigo sorriu, mas era um sorriso cheio de medo. Como posso ter certeza? Porque estou te contando minha vida de verdade. Porque não estou fingindo ser algo que não sou. Eles ficaram se olhando em silêncio. Helena, quero te ver de novo. Eu também. Mas preciso te avisar. Minha vida é complicada. Pessoas vão julgar você por estar comigo. Que tipo de julgamento? Vão achar que você está interessada no meu dinheiro. Vão tentar te humilhar. E você? Acha que eu não pertenço ao seu mundo? Eu acho que você pertence ao mundo que eu quero construir, onde as pessoas se importam umas com as outras de verdade. Rodrigo, tenho medo também. De quê? De me apaixonar por você e descobrir que isso é temporário, que você vai se cansar e voltar para seu mundo de verdade. Rodrigo estendeu a mão. Vamos fazer um acordo. Total honestidade. Se sentir que estou te usando, me diga. Se eu sentir que você está interessada em dinheiro, te falo. Helena aceitou a mão dele. Acordo. Quando saíram da pizzaria, já era quase meia-noite. Rodrigo insistiu em levar Helena até o ponto de ônibus, mas ela recusou. Prefiro ir sozinha. Preciso processar tudo o que aconteceu hoje. Rodrigo segurou o rosto dela delicadamente. Helena, minha vida luxuosa me trouxe apenas solidão. Sua vida simples te trouxe amor, família, propósito. E beijou a testa dela suavemente. Posso te ligar amanhã? Pode. Promete que não vai fugir de mim? Prometo. E você promete que não vai desistir na primeira dificuldade? Prometo. No ônibus de volta, Helena ficou pensando na dor que Rodrigo carregava, na possibilidade de que duas pessoas tão diferentes pudessem construir algo verdadeiro. Em casa, encontrou Davi estudando. Como foi o jantar? Diferente de tudo que já vivi. Diferente como? Ele não é o que pensei. Mais humano, mais ferido, mais real. Helena, promete que vai ter cuidado. Homens feridos podem ser perigosos. Ele não é perigoso, Davi. É apenas alguém que perdeu a fé nas pessoas. E você acha que pode devolver essa fé? Helena sorriu. Não sei, mas quero tentar. Naquela noite, ela dormiu pensando que havia encontrado alguém tão perdido quanto ela, mas perdido por motivos opostos. Rodrigo tinha tudo e não tinha ninguém. Ela não tinha nada e tinha todo mundo. Talvez juntos pudessem encontrar o equilíbrio que ambos procuravam. Helena acordou na manhã seguinte com o celular tocando. Eram 6 da manhã. Quem ligaria tão cedo? Quando viu o nome na tela, o coração disparou. Rodrigo. Alô? Ela atendeu com a voz ainda rouca de sono. Helena, desculpa ligar cedo. Não consegui dormir a noite inteira pensando em você. A confissão a deixou sem palavras. Rodrigo, preciso te ver hoje, antes do seu trabalho. É importante. Algo no tom da voz dele a preocupou. Aconteceu alguma coisa? Vou te buscar em casa em 1 hora. Preciso te mostrar algo. Não, eu prefiro te encontrar em algum lugar. Helena, por favor, confie em mim. Só dessa vez. Ela hesitou, mas acabou concordando. Deu o endereço e desligou, o coração acelerado. Que pressa era aquela? Davi ainda dormia quando ela tomou banho rapidamente e se arrumou. Dona Carmen estava na cozinha tomando o remédio. Quem ligou tão cedo, filha? Um amigo. Preciso sair antes do trabalho. Que amigo é esse que liga às 6 da manhã? Helena beijou a testa da mãe. Te conto depois. Quando Rodrigo chegou, Helena sentiu o estômago revirar. Ele dirigia um carro simples, mas mesmo assim, chamava a atenção na rua humilde onde ela morava. Vizinhos curiosos já espionavam pelas janelas. Bom dia, ele disse quando ela entrou no carro.
Bom dia. Para onde vamos? Para um lugar onde posso te contar a verdade completa. Helena o olhou assustada. Que verdade? Rodrigo não respondeu. Dirigiu em silêncio por 15 minutos, até chegar numa área nobre da cidade. Parou em frente a um prédio residencial luxuoso. Rodrigo, onde estamos? Na minha casa. Ou melhor, numa das minhas casas. Eles subiram até o último andar. Quando Rodrigo abriu a porta do apartamento, Helena quase desmaiou. Não era apenas luxuoso. Era um palácio. Sala gigantesca com vista panorâmica da cidade, móveis que ela só via em revistas, obras de arte nas paredes. Meu Deus! Ela sussurrou. Senta, Helena. Por favor. Ela se sentou numa poltrona que custava mais que ela ganhava em um ano. Rodrigo ficou de pé, andando de um lado para outro como um animal enjaulado. Helena, ontem à noite eu menti para você. O sangue dela gelou. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre quem eu sou, sobre o que tenho, sobre o que faço. Helena sentiu náusea. O que você quer dizer? Rodrigo parou de andar e olhou diretamente para ela. Eu não sou apenas dono de uma construtora. Sou dono de 12 empresas diferentes. Minha fortuna não é em milhões, é em bilhões. Bilhões? 2,5 bilhões para ser exato. Sou um dos homens mais ricos do país. Helena ficou sem reação. A informação era grande demais para processar. Por que está me contando isso? Porque depois de ontem, percebi que não posso construir nada real com você baseado em mentiras. Mas por que mentiu? Rodrigo se sentou na poltrona em frente a ela. Porque quando as pessoas descobrem quanto dinheiro eu tenho, tudo muda. A forma como me olham, como falam comigo, como se comportam perto de mim. E você achou que comigo seria diferente? Achei. Esperava. Torci para que fosse. Helena se levantou, as pernas tremendo. Rodrigo, você me trouxe aqui para me mostrar como sou insignificante perto de você? Não. Pelo contrário. Então por quê? Por que me trouxer para este apartamento que vale mais que tudo que já vi na vida? Rodrigo se levantou também. Porque quero que você entenda o que estou oferecendo e o que estou arriscando. Oferecendo? Helena, eu me apaixonei por você. De verdade. Pela primeira vez na vida, encontrei alguém que me olha como pessoa, não como conta bancária. Helena sentiu as lágrimas começarem a escorrer. Como posso saber se isso é verdade? Como posso confiar em alguém que começou nossa conversa mentindo? Porque estou aqui. Porque te trouxe para ver quem eu realmente sou. Porque estou me colocando completamente vulnerável na sua frente. A vulnerável? Rodrigo, você tem 2 bilhões no banco. Não sabe o que é vulnerabilidade. A frase saiu mais alta que Helena pretendia. Rodrigo recuou como se tivesse levado um tapa. Você está certa, ele disse baixinho. Eu não sei o que é passar necessidade, o que é se preocupar se vai ter dinheiro para comprar remédio, mas sei o que é não ter ninguém de verdade na vida. Rodrigo. Helena, posso te contar por que menti? Ela assentiu, ainda com lágrimas nos olhos. Há 3 anos conheci uma garota numa festa beneficente. Ela era simples, trabalhava como caixa de supermercado. Pensei que finalmente havia encontrado alguém real. Helena sentiu o peito apertar. Namoramos 8 meses. Ela dizia que me amava, que não se importava com dinheiro, que o que importava era o que eu sentia por ela. Acreditei completamente. O que aconteceu? Descobri que ela estava gravando nossas conversas íntimas, vendendo fotos minhas dormindo. Tinha um blog onde contava detalhes da nossa relação e ganhava dinheiro com isso. Helena levou a mão à boca, horrorizada. Quando confrontei ela, sabe o que disse? Que eu era idiota de achar que alguém ia gostar de mim de graça. Que todo mundo tem seu preço, e o dela era muito baixo. Meu Deus. Depois dessa, vieram outras. Sempre a mesma história. Fingiam se importar comigo, até descobrir formas de lucrar com nossa relação. Helena se aproximou dele. Rodrigo, nem toda mulher é assim. Eu sei. Racionalmente eu sei. Mas emocionalmente? Emocionalmente estou aterrorizado de ser machucado novamente. É por isso que testou comigo também? Rodrigo baixou a cabeça envergonhado. Sim. Quando derramou o café, vi uma oportunidade de conhecer alguém que não sabia quem eu era. E agora? O que espera que eu faça com essa informação?
Espero que me dê uma chance real, sabendo exatamente quem eu sou, o que tenho e os problemas que vêm junto com isso. Que problemas? A imprensa vai se interessar por você. Vão investigar sua vida, sua família. As pessoas vão julgar você. Vão dizer que está comigo por interesse. Ex-namoradas vão aparecer tentando me reconquistar. Empresários vão tentar usar você para chegar até mim. Helena sentou novamente, a cabeça girando com tanta informação. Rodrigo, isso é loucura demais para mim. Eu sei. Minha vida é simples. Trabalho, casa, família. Não sei lidar com essas complicações. Posso te ensinar. E se eu não quiser aprender? E se eu quiser continuar sendo quem sempre fui? Rodrigo se ajoelhou na frente dela. Então continuará sendo. Nunca pediria para você mudar. Mas as pessoas vão me pressionar a mudar. Que se danem as pessoas. Helena olhou para aquele homem poderoso ajoelhado na sua frente, implorando por uma chance. Rodrigo, tenho uma pergunta. E quero que responda com total honestidade. Qualquer pergunta. Se eu fosse rica igual a você, ainda assim teria se interessado por mim? A pergunta pegou ele desprevenido. Ficou alguns segundos pensando. Honestamente, não sei. Porque todas as mulheres ricas que conheci foram moldadas por esse mundo. Se tornaram calculistas, interesseiras, superficiais. Então você se apaixonou por mim ou pela ideia de uma mulher pobre e pura? Rodrigo ficou mudo. A pergunta havia atingido algo que ele mesmo não havia considerado. Eu me apaixonei por quem você é. Mas quem eu sou foi moldado pela pobreza, Rodrigo. Pela necessidade, pelas dificuldades. Se tirar isso de mim, ainda sou a mesma pessoa? Helena, não quero tirar nada de você. Não? Então por que me trouxe aqui? Por que me mostrou toda essa riqueza? Rodrigo se levantou, passando as mãos pelos cabelos. Porque queria ser honesto. Ou porque queria me impressionar, me mostrar o que poderia ter se ficasse com você. Não foi isso. Não foi? Então por que não continuamos nos encontrando na pizzaria? Por que precisou me trazer para este palácio? Rodrigo ficou sem resposta. Helena se levantou. Preciso ir trabalhar. Helena, não vai embora assim. Rodrigo, você me deu informação demais para processar de uma vez. Preciso de tempo. Quanto tempo? Ela olhou pela janela gigante, vendo a cidade lá embaixo como se fosse uma maquete. Não sei. Talvez para sempre. Helena, por favor. Me leva para casa. Por favor. O trajeto de volta foi feito em silêncio absoluto. Quando chegaram na casa simples de Helena, ela saiu do carro sem olhar para trás. Helena! Rodrigo gritou pela janela. Ela se virou. Eu te amo, de verdade. Pela primeira vez na vida, eu amo alguém de verdade. Helena sentiu o coração se partir. Eu sei, Rodrigo. Esse é o problema. Eu também te amo. Mas não sei se o amor é suficiente para superar tanta diferença. E entrou em casa, deixando Rodrigo sozinho no carro, percebendo que talvez tivesse perdido a única pessoa verdadeira que já havia encontrado. Helena chegou ao trabalho ainda abalada pela manhã com Rodrigo. Tentava se concentrar nas mesas, mas sua mente não parava de processar tudo o que havia acontecido. 2,5 bilhões. A quantia ecoava na cabeça dela como um eco distorcido. Helena, você está bem? Maurício perguntou, notando que ela havia confundido 2 pedidos seguidos. Estou, desculpa, só um pouco distraída. Tem a ver com aquele empresário? Helena não respondeu. Como explicar que o homem por quem estava se apaixonando era uma das pessoas mais ricas do país? Como contar que se sentia uma fraude andando naquele apartamento luxuoso? O celular tocou no meio do expediente. Era Davi, e ele nunca ligava durante o trabalho dela. Helena, você precisa vir para casa. Agora. A voz do irmão estava alterada, desesperada. Helena sentiu o sangue gelar. O que aconteceu? É a mãe. Ela desmaiou. Não está acordando. O mundo desabou. Helena largou o avental ali mesmo e saiu correndo do restaurante, ignorando os gritos de Maurício atrás dela. O trajeto de ônibus nunca havia parecido tão longo. Helena rezava baixinho. Suplicava para Dona Carmen estar bem quando chegasse em casa. Não podia perdê-la. Não agora. Não assim. Quando chegou, encontrou Davi no portão, pálido como papel. Onde ela está? Os vizinhos ajudaram a levar para o hospital público. Helena, ela estava muito mal. Muito mal mesmo. Eles correram para o hospital.
Dona Carmen estava na emergência, ligada a vários aparelhos, inconsciente. Um médico jovem se aproximou deles com uma expressão que Helena conhecia bem demais. A mesma que os médicos fazem quando as notícias são ruins. Vocês são os familiares? Somos os filhos, Helena disse, a voz tremendo. Dona Carmen teve uma parada cardíaca severa. Conseguimos reanimá-la, mas o coração dela está muito debilitado. Ela vai ficar bem? Davi perguntou. O médico hesitou. Ela precisa de uma cirurgia urgente. Ponte de safena dupla. Sem a operação, não passa da próxima semana. Helena sentiu as pernas bambas. E com a cirurgia? Tem boas chances de recuperação. Mas é uma cirurgia cara e complexa. Quanto? Helena perguntou, embora já soubesse que não tinha condições. 150 mil reais. E precisa ser feita nos próximos 3 dias. O número caiu como uma bomba. Helena se apoiou na parede para não desmaiar. 150 mil reais. Ela não tinha nem 5 mil na conta. Pelo SUS? Davi tentou. A lista de espera é de 8 meses. Dona Carmen não tem esse tempo. Helena olhou para a mãe inconsciente, ligada àqueles aparelhos. A mulher que havia sacrificado tudo por ela e pelo irmão. A mulher que trabalhava como faxineira para criar 2 filhos sozinha depois que o marido os abandonou. Doutor, não tem jeito de fazer pelo SUS mais rápido? Sinto muito. As regras são rígidas. Helena se aproximou da cama da mãe, segurou a mão fria dela. Mãe, não pode ir embora agora. Ainda preciso de você. Ainda tenho tantas coisas para te contar. Davi chorava baixinho ao lado dela. Helena, o que vamos fazer? Não sei, Davi, não faço ideia. Eles passaram a noite no hospital, revezando ao lado da cama de Dona Carmen. Helena mal conseguia pensar direito. 150 mil reais. Era uma quantia impossível. Na manhã seguinte, Helena estava tomando um café horrível da máquina do hospital quando viu uma figura familiar se aproximando pelo corredor. Rodrigo. Ele estava com a mesma roupa do dia anterior, barba por fazer, cabelos desarrumados. Parecia que também não havia dormido. Helena? Rodrigo? Como você soube que estou aqui? Liguei no restaurante. Maurício me contou que você saiu correndo por causa de uma emergência familiar. Você não deveria estar aqui. Deveria sim, porque me importo com você. Muito. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rodrigo, minha mãe está morrendo. Ele a abraçou ali mesmo, no meio do corredor do hospital. Helena desabou nos braços dele, deixando toda a dor e desespero saírem. Me conta o que aconteceu, ele disse suavemente. Helena contou sobre a parada cardíaca, sobre a cirurgia, sobre os 150 mil reais que ela não tinha. Helena, posso pagar a cirurgia? Ela se afastou do abraço na mesma hora. Não. Por que não? Tenho o dinheiro. Para mim não faz diferença nenhuma. Exatamente por isso. Para você não faz diferença, para mim faz toda a diferença do mundo. Helena, sua mãe está morrendo. Não é hora de orgulho. Não é orgulho, Rodrigo. É dignidade. Qual a diferença? Helena respirou fundo, tentando se controlar. A diferença é que se aceitar seu dinheiro agora, nunca vou saber se você está comigo porque me ama ou porque me comprou. Isso é ridículo. Você acabou de descobrir que posso precisar do seu dinheiro. Como vou saber que isso não mudou tudo? Rodrigo passou as mãos pelos cabelos frustrado. Helena, eu te amo. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Tem sim, tem tudo a ver. Você mesmo disse ontem que todas as mulheres da sua vida estavam interessadas no seu dinheiro. Agora eu preciso do seu dinheiro. Vê a situação? Mas você precisa para salvar sua mãe, não para comprar bolsa cara. Tanto faz o motivo. Se aceitar, vou passar o resto da vida me perguntando se você está comigo por pena ou por amor. Davi apareceu no corredor, interrompendo a discussão. Helena, o médico quer falar com a gente. Eles foram até o consultório. O médico estava sério. O estado de Dona Carmen se agravou durante a noite. Precisamos fazer a cirurgia hoje. Se esperarmos até amanhã, pode ser tarde demais. Helena sentiu o mundo desabar novamente. Hoje? Nas próximas 6 horas. É nossa única janela. E o dinheiro? Precisam trazer o comprovante de pagamento ou autorização do convênio. Helena olhou para Davi, que estava devastado. Olhou para Rodrigo,
que fazia uma expressão de quem estava se segurando para não gritar. Doutor, posso ter alguns minutos para decidir? Claro, mas não muitos. Saíram do consultório. Helena se encostou na parede, sentindo que ia desmaiar. Helena, Rodrigo disse baixinho, aceita o dinheiro. Por favor. Não posso. Sua mãe vai morrer por causa do seu orgulho. A frase foi como um tapa na cara. Helena olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Você acha que é fácil para mim? Acha que não quero aceitar? Que não quero salvar minha mãe? Então aceita. Se aceitar, nossa história acaba hoje. Porque nunca mais vou conseguir olhar para você sem lembrar que comprou minha família. Helena, isso é loucura. É minha loucura. É minha escolha. Davi se aproximou dos dois. Helena, posso dar uma opinião? Fala, Davi. A mãe não se importaria de onde veio o dinheiro se isso salvasse a vida dela. Ela se importaria que a filha que criou está sendo teimosa na hora mais importante. As palavras do irmão acertaram em cheio. Helena começou a chorar descontroladamente. Não é teimosia, Davi. É medo. Medo de quê? Medo de que ele me salve hoje e me abandone amanhã. Medo de ficar devendo algo que nunca vou conseguir pagar. Medo de que tudo que sinto por ele seja só gratidão mascarada. Rodrigo se ajoelhou na frente dela, segurando o rosto dela entre as mãos. Helena, me olha nos olhos. Ela olhou. Se eu pagar essa cirurgia e depois você descobrir que não me ama de verdade, pode ir embora. Pode desaparecer da minha vida. Pode me odiar pelo resto da vida. Eu não vou cobrar nada. Nunca. Rodrigo, sua mãe precisa viver para ver você feliz, para ver você encontrar seu lugar no mundo, para ver os netos que ainda vai ter. Não deixe o medo roubar isso dela. Helena olhou para o irmão que estava chorando também. Olhou para Rodrigo, ajoelhado na frente dela como quem implora por uma vida. Se eu aceitar, ela disse com a voz embargada, você promete que nunca vai jogar isso na minha cara? Que nunca vai usar isso para me manipular? Prometo. E promete que se eu quiser ir embora depois, vai me deixar ir? Prometo, mesmo que me destrua por dentro. Helena fechou os olhos, respirou fundo e tomou a decisão mais difícil da vida dela. Tá bom, aceito. Rodrigo se levantou e a abraçou forte. Obrigado. Muito obrigado por me deixar ajudar. Rodrigo? Sim? Se você quebrar qualquer uma dessas promessas, eu nunca mais vou perdoar. Nunca. Não vou quebrar. Juro pela memória dos meus pais. Uma hora depois, a cirurgia de Dona Carmen estava autorizada. Rodrigo havia transferido o dinheiro sem pestanejar, sem fazer alarde, sem comentários. Helena ficou na sala de espera, rezando para que tivesse tomado a decisão certa. Não só sobre o dinheiro, mas sobre o homem que acabara de salvar a vida da sua mãe. Helena, Davi disse, sentando ao lado dela. Ele te ama de verdade. Como você sabe? Porque chorou quando você aceitou o dinheiro. Não de alívio, de dor, porque sabia que isso ia mudar tudo entre vocês. Helena olhou para Rodrigo, que estava do outro lado da sala, fazendo ligações para cancelar todos os compromissos do dia. Mudou mesmo, ela sussurrou. Mudou tudo. Agora ela tinha que descobrir se essa mudança ia salvar ou destruir o amor que estava nascendo entre eles. 2 semanas após a cirurgia, Dona Carmen estava em casa, recuperando-se perfeitamente. Os médicos disseram que foi um milagre. A operação havia sido um sucesso completo. Helena não conseguia olhar para a mãe sem pensar no dinheiro de Rodrigo que havia tornado aquilo possível. Durante essas 2 semanas, ela e Rodrigo mal se falaram. Ele ligava todos os dias para saber como Dona Carmen estava, mas as conversas eram curtas, formais, distantes. Helena sentia que havia uma parede invisível entre eles agora, construída com tijolos de gratidão e culpa. Helena, você precisa parar com isso, Davi disse, encontrando a irmã parada na janela, olhando para a rua. Faz 2 semanas que você está nesse estado. Em que estado? Parecendo que carrega o mundo nas costas. A mãe está bem. Você deveria estar feliz. Estou feliz, claro que estou. Mas, Helena suspirou. Mas não consigo parar de pensar no preço disso tudo. Que preço? Rodrigo não cobrou nada. Exatamente esse é o problema, Davi. Como vou saber se o que sinto por ele é amor ou gratidão?
Como vou saber se ele não espera que eu fique com ele para sempre como forma de pagamento? Você está complicando demais. Estou? Então por que ele não apareceu aqui nenhuma vez? Por que só liga, pergunta da mãe e desliga? Davi se sentou ao lado da irmã. Helena, você que pediu espaço, lembra? Era verdade. No hospital, depois da cirurgia, Helena havia pedido tempo para processar tudo. Agora se arrependia. O silêncio estava sendo pior que qualquer conversa difícil. O telefone tocou. Era Rodrigo. Oi! Ela atendeu, o coração disparando como sempre. Oi, como sua mãe está hoje? Melhor. Conseguiu caminhar até a cozinha sem ajuda. Que bom. Fico feliz em saber. Silêncio constrangedor. Helena? Sim? Preciso falar com você. Pessoalmente. É importante. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre essa situação toda. Podemos nos ver? Helena hesitou. Onde? Posso te buscar? Tem um lugar que quero te mostrar. Rodrigo, não sei se é boa ideia. Por favor, só dessa vez. Depois, se quiser, nunca mais te incomodo. A frase foi como uma facada. Nunca mais? Se for isso que você quiser. Helena fechou os olhos. Tá bom, me busca em 1 hora. Quando Rodrigo chegou, estava diferente. Mais magro, olheiras profundas, como se não estivesse dormindo direito. Helena sentiu o coração apertar. Para onde vamos? Ela perguntou entrando no carro. Para um lugar especial, pelo menos para mim. Eles dirigiram em silêncio por 40 minutos até chegar numa área afastada da cidade. Rodrigo parou em frente a um terreno enorme, vazio, com uma vista linda das montanhas. O que é este lugar? Era onde meus pais queriam construir a casa dos sonhos deles. Compraram este terreno quando eu tinha 15 anos. Helena saiu do carro e olhou ao redor. Era realmente lindo. Paz, natureza, silêncio. Eles nunca construíram? Morreram antes de ter a chance. Eu guardei o terreno todos esses anos, sem saber direito por quê. E agora sabe? Rodrigo caminhou alguns metros e parou, olhando para as montanhas. Agora sei que estava esperando por você. Helena sentiu o peito apertar. Rodrigo. Helena, preciso te contar uma coisa. Nessas 2 semanas tomei uma decisão. Que decisão? Ele se virou para ela e Helena viu nos olhos dele uma determinação que nunca havia visto antes. Vou abrir mão de tudo. Como assim? Vou doar 90% da minha fortuna para instituições de caridade. Vou ficar apenas com o suficiente para viver uma vida simples. Helena ficou muda. Você enlouqueceu? Pelo contrário. Pela primeira vez na vida, estou lúcido. Rodrigo, você não pode fazer isso por minha causa. Não estou fazendo por sua causa. Estou fazendo por mim. Não acredito nisso. Rodrigo se aproximou dela. Helena, nessas 2 semanas percebi uma coisa. O dinheiro me trouxe tudo, menos o que eu realmente quero. E o que você quer? Você. Uma vida simples ao seu lado. Uma família. Filhos correndo por este terreno. Jantares na mesa da sua cozinha com sua mãe e seu irmão. As palavras dele foram como socos no estômago. Rodrigo, isso é loucura. É? Então me explica por que sou mais feliz tomando café na sua cozinha pequena do que no meu apartamento de cobertura. Helena começou a andar de um lado para outro, nervosa. Você não pode jogar sua vida fora por minha causa. Não estou jogando fora. Estou finalmente vivendo. E se não der certo entre nós? Aí pelo menos vou saber que tentei. Que arrisquei tudo pelo amor. Helena parou de andar e olhou para ele. Rodrigo, você está me assustando. Por quê? Porque isso é muito. É responsabilidade demais para mim. E se eu não conseguir te fazer feliz? E se você se arrepender? Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você me ama? A pergunta direta a pegou desprevenida. Responde. Sim ou não? Você me ama? Helena olhou nos olhos dele. Sim, eu te amo. Então é só isso que importa. Todo o resto é detalhe. Não é detalhe, Rodrigo. É sua vida inteira. Minha vida inteira até agora foi vazia. Rica, mas vazia. Helena sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. E se as pessoas disserem que você enlouqueceu por causa de uma garçonete? Que digam. Nunca me importei com a opinião dos outros. E seus negócios, seus funcionários? Vou manter apenas uma empresa pequena, o suficiente para sustentar uma família simples. Rodrigo, escuta o que está dizendo. Você quer jogar fora bilhões de reais.
Não estou jogando fora. Estou investindo no que realmente importa. Helena se afastou dele, tentando processar toda aquela loucura. Não posso aceitar isso. Por quê? Porque se aceitar, vou passar o resto da vida me sentindo culpada, sabendo que destruí sua vida. Helena, olha para mim. Ela olhou. Minha vida já estava destruída. Você a está salvando. Rodrigo. Helena, eu tenho uma proposta para você. Que proposta? Rodrigo tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Helena sentiu o mundo girar. Casa comigo. A frase caiu como uma bomba. Helena ficou sem reação. Rodrigo, você está maluco? Completamente. Maluco de amor por você. A gente se conhece há 1 mês. E daí? Você acha que existe tempo certo para saber que encontrou a pessoa certa? Helena olhou para a caixinha na mão dele. Rodrigo, isso é loucura. A vida inteira é loucura, Helena. A diferença é que algumas loucuras valem a pena. E se der errado? E se der certo? Rodrigo, eu trabalho como garçonete. Moro numa casa simples. Tenho uma família para sustentar. E eu te amo exatamente por isso. Por ser real. Por ser verdadeira. As pessoas vão dizer que sou interesseira. As pessoas sempre vão falar. A pergunta é: você liga? Helena olhou ao redor, para aquele terreno lindo onde ele queria construir uma vida com ela. E se eu disser não? Aí eu respeito sua decisão e nunca mais te incomodo. E o dinheiro da cirurgia da minha mãe? Esquece o dinheiro. Foi um presente. Não tem nada a ver com isso. Helena respirou fundo. Posso te fazer uma pergunta? Qualquer pergunta. Se eu disser sim, você promete que nunca vai se arrepender? Que nunca vai me jogar na cara que deixou tudo para trás por minha causa? Prometo. E promete que se eu não conseguir ser a esposa que você merece, você vai ter paciência comigo? Helena, você já é tudo que eu sempre quis numa mulher. Rodrigo, eu nunca vivi no seu mundo. Não sei como me comportar com gente rica. Não sei sobre vinhos caros. Não sei sobre arte. E eu não sei como é ter uma família de verdade. Não sei como é jantar todos os dias com pessoas que te amam. Não sei como é se preocupar com alguém de verdade. A gente aprende junto. Helena olhou mais uma vez para a caixinha. Posso ver o anel? Rodrigo abriu a caixa. Era um anel simples, delicado, com um diamante pequeno. Nada ostensivo. É lindo, ela sussurrou. Escolhi pensando em você. Simples, mas verdadeiro. Helena estendeu a mão trêmula. Rodrigo, se eu aceitar, vai ser para sempre. Não acredito em casamento temporário. Nem eu. E se seus amigos não me aceitarem? Então não são meus amigos. E se sua família? Minha família são meus pais que morreram. Agora minha família vai ser você, sua mãe, seu irmão. Helena fechou os olhos, respirou fundo e tomou a segunda decisão mais difícil da vida dela. Tá bom, aceito. Rodrigo ficou alguns segundos sem reação, como se não acreditasse no que havia ouvido. Sério, sério. Ele colocou o anel no dedo dela com as mãos tremendo de emoção. Helena, você acabou de me fazer o homem mais feliz do mundo. Rodrigo? Sim. Promete que vamos construir algo bonito aqui? Algo real? Prometo. A casa mais linda do mundo. Cheia de amor, de risadas, de momentos verdadeiros. Helena olhou para o anel no dedo, depois para o terreno vazio, depois para o homem que estava mudando a vida inteira por causa dela. Rodrigo? Sim, eu te amo. Muito. Eu também te amo. Para sempre. E naquele terreno vazio, onde um dia seria construída uma casa cheia de sonhos, 2 pessoas completamente diferentes selaram um pacto de amor que desafiaria todos os preconceitos do mundo. Helena sabia que a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Mas pela primeira vez, não tinha medo da mudança. Tinha certeza de que havia escolhido o homem certo para construir uma vida nova. 3 meses depois do noivado, Helena estava parada em frente ao espelho do quarto, ajustando o vestido que Rodrigo havia escolhido para ela. Era elegante, mas simples. Exatamente do jeito que ela gostava. Aquela noite seria o teste de fogo. A primeira festa de gala que frequentariam como casal oficialmente noivos. Você está linda, Rodrigo disse, aparecendo atrás dela no espelho. Estou nervosa, Helena admitiu. E se eu fizer algo errado? E se disser a coisa inadequada? Impossível. Você é perfeita do jeito que é. Rodrigo, essa gente vai me odiar.
Uma garçonete no meio de empresários milionários. Ele segurou os ombros dela, olhando nos olhos dela através do espelho. Helena, eu escolhi você. Se eles não conseguem enxergar o que eu vejo, o problema é deles. A festa era num hotel 5 estrelas. Quando chegaram, Helena sentiu todas as cabeças se virarem. Os sussurros começaram imediatamente. É ela? A garçonete que fisgou o Rodrigo Almeida? Ouvi dizer que ele vai doar a fortuna por causa dela. Que absurdo. Uma aproveitadora óbvia. Helena apertou o braço de Rodrigo tentando se manter firme. Ele sussurrou no ouvido dela. Ignora eles. Você pertence a qualquer lugar onde eu estiver. Mas a provação estava apenas começando. Rodrigo! Uma voz feminina ecoou pela sala. Helena se virou e viu uma mulher deslumbrante se aproximando. Loira, alta, vestido de grife que custava mais que um carro. Era impossível não reconhecer. Márcia, a ex-noiva que o havia abandonado no altar. Márcia, Rodrigo disse, a voz ficando fria na mesma hora. Que surpresa te ver aqui. E com companhia. Márcia olhou Helena de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Márcia, esta é Helena, minha noiva. Noiva? Márcia soltou uma risada que cortava como vidro. Rodrigo, querido, que fase interessante você está passando. Helena sentiu o sangue ferver. Com licença? Ah, ela fala! Márcia bateu palmas de forma debochada. Que gracinha! Rodrigo sempre teve quedinha por projetos sociais. Márcia, Rodrigo disse, a voz carregada de aviso. O quê? Estou sendo simpática. Só acho curioso você ter escolhido alguém tão simples, depois de mim. Helena respirou fundo, lembrando das palavras de Dona Carmen. Filha, elegância não se compra em loja, se carrega no coração. Márcia, Helena disse calmamente. Imagino como deve ser difícil para você ver Rodrigo feliz com alguém que o ama de verdade. Amor? Márcia riu mais alto. Querida, você sabe quanto ele tem no banco? Claro que sabe. Aposto que fez as contas certinhas. Na verdade, não faço ideia. E não me interessa. Ah, claro. São todas iguais. Fingem que não sabem, fingem que não ligam. Helena sentiu a raiva subindo, mas Rodrigo colocou a mão em seu braço. Márcia, você teve sua chance. Perdeu. Não projete sua ganância nos outros. Ganância? Eu? Rodrigo, eu estava sendo prática. Amor não paga conta. Você está certa, Helena disse, surpreendendo a todos. Amor não paga conta. Amor faz muito mais que isso. Ah, é? O que faz? Amor faz uma pessoa acordar todo dia querendo ser melhor. Faz alguém dividir o último pedaço de pão sem pensar 2 vezes. Faz uma mãe trabalhar de faxineira para criar 2 filhos sozinha. Faz um homem trocar uma mansão por uma vida simples ao lado de quem ama. O ambiente ao redor ficou tenso. As pessoas pararam de conversar para ouvir. Que poético, Márcia disse com sarcasmo. Mas no final das contas, você está aqui usando o vestido caro, no braço do homem mais rico da festa. Estou aqui porque amo este homem. E ele me ama. Tudo o resto é consequência. Claro, claro. E quando o dinheiro acabar? Quando ele não puder mais te sustentar, vai continuar amando? Helena sorriu. Márcia, posso te contar um segredo? Fala. Rodrigo já decidiu doar 90% da fortuna dele. Vamos viver uma vida simples. E sabe por quê? Porque descobrimos que felicidade não se compra. O silêncio que caiu foi mortal. Márcia ficou pálida. Isso não pode ser verdade. É verdade, Rodrigo confirmou. E foi a melhor decisão da minha vida. Márcia olhou ao redor, percebendo que toda a elite estava ouvindo. Rodrigo, você enlouqueceu. Está jogando tudo fora por uma mulher que vale mais que toda a sua futilidade junta. Ele completou. Márcia ficou vermelha de raiva. Você vai se arrepender quando a novidade passar, quando perceber que não tem nada em comum com essa gente simples. Márcia, Helena interrompeu. Posso te fazer uma pergunta? O quê? Quando você o deixou no altar, sentiu alguma coisa? Algum remorso? Alguma dor? Eu fiz o que era melhor para mim. Então você nunca o amou de verdade. Amor é luxo de quem pode se dar ao luxo. Helena balançou a cabeça. Amor é a única coisa que realmente importa. E você nunca vai entender isso. Nesse momento, um homem se aproximou do grupo. Helena reconheceu.
Era Dr. Fernando, um cliente frequente do restaurante, sempre simpático com todos os funcionários. Rodrigo, Helena! Ele os cumprimentou calorosamente. Que alegria ver vocês aqui. Dr. Fernando. Rodrigo sorriu. Como vai? Muito bem. E vocês? Ouvi falar do noivado. Parabéns. Márcia franziu a testa. Vocês se conhecem? Claro. Helena é responsável por uma das melhores lições que já aprendi na vida. Dr. Fernando disse orgulhoso. Como assim? Várias pessoas perguntaram, curiosas. Dr. Fernando olhou para Helena, pedindo permissão. Ela assentiu. Helena me ensinou que o valor de uma pessoa não se mede pela roupa que veste ou pelo carro que dirige. Se mede pelo caráter. Que história linda, uma senhora disse. Pode contar? Dr. Fernando contou sobre o dia no restaurante, sobre Helena derrubando o café no Rodrigo, sobre como ela se preocupou com ele antes de pensar em si mesma, sobre como o Rodrigo a defendeu e se apaixonou pela bondade dela. E sabe o que mais? Dr. Fernando continuou. Rodrigo e Helena estão construindo um hospital infantil, com o próprio dinheiro, para crianças carentes. Um murmúrio de admiração percorreu o grupo. Hospital infantil? Alguém perguntou. Hospital Ana Beatriz, Helena disse baixinho. Em homenagem a uma menina de 8 anos que conhecemos no hospital público quando minha mãe estava internada. Ela estava lá há meses, precisando de cirurgia cardíaca, mas os pais não tinham dinheiro. Ana Beatriz sempre sorria, mesmo sabendo que podia não resistir. Ela nos inspirou a ajudar outras crianças como ela. Rodrigo completou. Ana Beatriz conseguiu fazer a cirurgia 1 semana antes da sua mãe. Hoje está bem, brincando como qualquer criança da idade dela. Nossa, uma mulher disse. Que história linda. Márcia estava cada vez mais desconfortável. Bem, isso é tudo muito tocante, mas... Márcia, uma voz masculina a interrompeu. Todos se viraram. Era Ricardo Mendonça, o empresário que ela havia escolhido no lugar de Rodrigo. Ricardo! Ela sorriu forçadamente. Que bom te ver aqui. Márcia, precisamos conversar, ele disse sério. Agora? Agora. Ricardo a puxou para um canto, mas ainda dava para ouvir a conversa. Márcia, soube que você está espalhando que Rodrigo enlouqueceu por causa da noiva dele. Não é verdade? A verdade é que Rodrigo encontrou o que eu nunca consegui. Alguém que o ama de verdade. Ricardo, do que você está falando? Estou falando que você me deixou falido, que descobri que você estava tendo um caso com meu sócio, que perdeu todo o meu dinheiro em apostas. O silêncio foi total. Todo mundo estava ouvindo. Rodrigo teve sorte de se livrar de você. E Helena tem sorte de ter encontrado um homem de verdade. Márcia ficou branca como papel. Olhou ao redor, viu todos os olhares de julgamento e saiu correndo da festa. Dr. Fernando se aproximou de Helena. Sabe o que mais admiro em vocês? O quê? Vocês provaram que o amor verdadeiro ainda existe, que é possível encontrar alguém que nos ama pelo que somos, não pelo que temos. Doutor. Fernando, Helena disse emocionada. Posso confessar uma coisa? Claro. No começo, eu tinha medo que as pessoas pensassem que estava com Rodrigo por interesse. E agora? Helena olhou para Rodrigo, que sorria orgulhoso dela. Agora sei que quem realmente me conhece sabe que meu interesse é no coração dele. Uma senhora se aproximou. Querida, posso te dar um conselho? Claro. Ignore o que as pessoas falam. Eu sou casada há 40 anos. Sabe o que aprendi? Que só importa o que vocês dois sentem um pelo outro. Obrigada. E sabe mais uma coisa? Vocês são o casal mais bonito desta festa. Não pela roupa ou joias, pelo jeito que se olham. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Muito obrigada. Rodrigo se aproximou, envolveu Helena pelos ombros. Pronta para ir embora? Mais que pronta. Na saída, ele parou e olhou para ela. Helena, você foi perfeita hoje. Mesmo? Mais que perfeita. Você mostrou para todo mundo o que é elegância de verdade. Rodrigo? Sim? Promete que sempre vamos lembrar desta noite? De como enfrentamos tudo juntos? Para sempre. E promete que nunca vai duvidar do meu amor por você? Prometo. No carro, voltando para casa, Helena pensou em tudo que havia mudado na vida dela. Havia começado como uma garçonete simples que derrubou café num empresário.
Agora era a noiva do homem mais corajoso que conhecia. Um homem que escolheu o amor verdadeiro acima de tudo. Rodrigo? Sim, amor. Quando vamos marcar o casamento? Ele sorriu. Que tal mês que vem? Na casa da sua mãe. Só família e amigos de verdade. Perfeito. Helena? Sim, eu te amo. Para toda a vida. Eu também te amo. Para sempre e mais um dia. E assim, duas pessoas que se encontraram por acaso descobriram que não existe acaso quando o destino resolve unir duas almas que nasceram para ser uma só. O amor havia vencido todos os preconceitos. Agora só restava viver a vida que sempre sonharam. Simples, verdadeira e cheia de amor. Fim da história.